Louvar a Deus pode parecer fácil. Ninguém pensa em tudo que um cantor passa e nem a carga espiritual que essa pessoa pode carregar. Para contar um pouco da sua história, eu bato um papo hoje com o cantor Marcos Villar. Marcos, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer, Vanderlei, estar aqui com você. E, para mim, é a realização de um grande sonho estar aqui. Não só por ter oportunidade de estar aqui na Rede Super, mas como também por ter oportunidade de compartilhar um pouco da minha história com o pessoal que está em casa. Aliás, história é essa que nós queremos conhecer dentro da limitação de tempo que temos naturalmente, mas queremos conhecê-la toda. E eu quero que você comece falando da sua infância. Pelo que eu vi aqui no resumo da sua história, você foi criado num ambiente cristão evangélico até os 11 anos. Isso. Na verdade, eu fui criado desde o início da minha vida, no ventre da minha mãe. Eu estava lá com ela na igreja. Ela criou nós somos 4 homens em casa, 3 filhos e meu pai, né? E interessante da minha história é que todos na minha família têm o nome de Marcos. É Marcos, que é meu pai, Marcos, só que eu sou Marcos Ronieri, meu irmão é Marcos Raí, e meu outro irmão, o caçula, é Marcos Gabriel. Então, eu costumo falar que lá foi uma casa de Marcos. Minha mãe gostou tanto do meu pai. Estão todos marcados. Isso, todos marcados. Não tem jeito de escapar. Não teve. Ô Marcos, mas me diz uma coisa. Ser criado num ambiente saudável, como nós todos sabemos, é o ambiente de uma família cristã, de uma família especialmente cristã evangélica. É claro que existem também as exceções, né? Existem famílias que carregam o nome ou carregam vamos dizer assim, esse título de cristão, mas acaba que o ambiente familiar é muito ruim, muito deteriorado. Mas isso não é regra geral, são exceções. No geral, o ambiente é um ambiente muito bom, a formação, a base, ela é muito boa. O que é que faz um menino criado na igreja até os 11 anos e depois de um determinado tempo imaginar que poderia haver alguma coisa melhor fora desse ambiente? A primeira coisa a grande questão que todo mundo que nasceu na igreja tem que identificar logo é o momento da sua conversão. Porque nem sempre o fato dele estar na igreja significa que ele se converteu verdadeiramente. Então, eu me lembro, coloquei aí no relato, que aos 11 anos foi quando verdadeiramente eu senti o Espírito Santo me tocando, eu senti a presença de Deus, quando eu fui ter a noção do que seria realmente ser um filho de Deus, que eu até participei da Jocum, do King's Kids, né, que era um grupo teatral que fazia dança, street dance, fazia evangelismos. E aí, quando eu fui para esse trabalho que a Jocum, Jovens com a Missão, fazia lá no estado, eu me deparei com esse Deus maravilhoso. Quando você diz lá no estado, lá é onde? No estado de Pernambuco. Você é pernambucano? Isso, lá de Recife. Sou de lá. Conheço Recife, linda cidade. Cidade maravilhosa, a Veneza brasileira. Aliás, eu tenho uma parente que mora lá, próximo de Recife, lá, como é que chama a terra daquele jogador, jogador de futebol que se projetou aí, foi incluído na seleção, que é de lá, da Grande Recife. Gente, fugiu agora. É um nome assim tão... E é bem conhecida a região. Qual o jogador que é de lá mesmo? Olinda? Não, Olinda não. Eu vou me lembrar, durante a nossa conversa eu vou me lembrar e aí eu comento. Eu tenho uma parente que mora lá nesse lugar, mas eu vou me lembrar. Mas continuando a história. E aí, quando, na verdade, eu tive esse encontro com o Senhor, ali naquele encontro, né, naqueles trabalhos de evangelismo, eu fui realmente impactado. A partir daí começou o início desse meu envolvimento, digamos assim, com o meio artístico, né? Com a questão da dança, com a questão do louvor propriamente dito, que logo assim, quando eu entrei, eu fui convidado para cantar uma das músicas da trilha lá do King's Kids, que no caso eu até me lembro como hoje, que é a música chamada Minha Pequena Luz, e essa música falava assim que nós deveríamos ter que deixar a nossa luz brilhar e alcançar as pessoas através da nossa luz. E fui crescendo dentro da igreja e aos 17 anos
eu entrei na faculdade, na UFPE, que é a Federal lá de Pernambuco, e aos 17 anos também foi um mundo novo, um mundo de novas vivências, porque eu era um rapaz jovem, imaturo, e me deparei com a realidade que muitos jovens entram hoje em dia, que é a faculdade, que é tudo muito liberal. Aliás, convém dizer que o ambiente da faculdade hoje, né, ou das faculdades de modo geral, das universidades, é um ambiente muito complicado. Pesado. Né? Muito pesado. Eu me lembro, enquanto você diz isso aí, a minha filha, a primeira, não vou dizer que a mais velha, mas a primeira, que é psicóloga, um dia ela chegou para mim, até já contei essa história aqui no programa, e ela disse assim para mim, tinha uns 3 anos que ela estava fazendo o curso, e ela disse para mim assim, pai, sabe o que é que estavam sorteando lá na faculdade hoje? Eu disse para ela, não, minha filha, o que era? Ela disse assim, entradas para um motel. E eu fiquei assim de boca aberta, falei, meu Deus, a gente paga uma faculdade particular para um filho ir estudar para conviver num ambiente como esse, sorteando entradas para motel. Agora, o que alegrou meu coração, Marcos, sabe o que foi? Ela disse assim para mim, pai, mas o legal foi que eles não tiveram coragem de botar o meu nome no sorteio. Aí eu percebi também a diferença da base que ela havia recebido. Verdade. E realmente é um ambiente insalubre demais do ponto de vista moral até, não é? É uma situação. E dentro de toda aquela situação lá, no meio, né, da universidade, o interessante é que a universidade é um local que se prega muito a liberdade de expressão, né? Só que a liberdade de expressão ela nunca pode ser confundida com a libertinagem que o pecado está querendo colocar dentro da nossa sociedade. Então, os jovens hoje, eles perderam não só a noção do que é pecado ou não ser pecado, como também a noção moral. Hoje em dia, nós vivemos dentro de uma sociedade que a moral ela tem, né, saído cada vez mais de dentro das nossas casas. Né, seja com músicas, seja com a entrada de argumentos dentro da nossa cultura. A própria internet, né, hoje ela se encarrega de, ao mesmo tempo, de fazer um trabalho bonito, um trabalho fantástico, mas, de certa forma, numa contradição, ela também produz um dano terrível, dependendo de como se usa essa ferramenta. Isso. Né? E aí, dentro dessa questão, né, eu entrei na universidade, estava lá, cursando Geografia Bacharelado, meu sonho era ser pesquisador, ser um geógrafo, e o que foi que aconteceu? Aconteceu que começaram a acontecer circunstâncias, eu costumo dizer que todo jovem, se ele não tiver a sua vida firmada na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, ele algum dia ele vai ter que parar e rever as prioridades que ele tem dado à sua vida. Por quê? Porque aquilo que ele está buscando, se não é verdadeiramente aquilo que está na videira, não vai preenchê-lo. Agora, no seu caso, Marcos, o que foi assim tão forte que foi capaz de superar aquilo que você trazia no seu coração de valores, por exemplo? Na verdade, o principal argumento que veio à minha mente para o meu desvio é quando a gente começa a lidar com situações da vida, digamos assim, essa passagem de você sair da adolescência para entrar numa vida adulta, ter que trabalhar, ter que ter obrigações, né, ter responsabilidades, e aí você começa a entrar dentro de circunstâncias, e às vezes circunstâncias que são aquelas circunstâncias que não saem da forma como você quer. Às vezes é o carro tão sonhado, às vezes é a namorada que você está esperando, às vezes é um sonho, é uma viagem para o exterior. O jovem tem muito isso. E também tem uma outra coisa que eu creio que tem sido ao longo do tempo, não só para essa geração, né, mas para as gerações que passam essa faixa de idade, tem também um outro componente complicadíssimo, que é a questão do sexo, né? Isso. Como lidar com isso. Que é a namorada. Né? Você está numa fase assim muito descobridora e de repente você se vê também diante de oportunidades que lá atrás com a blindagem da igreja você foi ensinado, né, de que deveria se guardar para um casamento, não somente a moça, mas como também o rapaz. Isso. E hoje, quando se fala em se guardar, isso parece uma coisa assim tão antiquada, fora, sabe, totalmente da realidade que nós vivemos nela. Mas tem muitos jovens que escolheram também, né, viver
essa separação, vamos dizer assim, para o casamento, mas a gente sabe perfeitamente que um dos grandes conflitos é o problema sexual, que o jovem hoje tem que enfrentá-lo, tem que administrá-lo e como, não é, sobreviver no meio desse turbilhão de coisas. E no meu caso ainda teve a principal armadilha que eu caí foi justamente o processo de rejeição. Rejeição no sentido de que o diabo começou a arquitetar coisas que quando davam errado, né, as circunstâncias, as coisas, os meus desejos, os meus anseios, é Deus que não liga para você, é Deus que não está interessado na sua vida. Essa história de igreja, para com isso. Porque logo assim quando a gente entra na universidade é interessante porque você está cheio, você quer levar o evangelho, você quer fazer a diferença. No meu caso, eu estava daquela forma. E aí, o que é que acontece? Tem aquela pressão, né, da maioria da turma. Ih, tu é careta, para com isso, vamos se divertir, vamos sair, vamos tomar uma. Bom, você falou em desvio. Esse desvio te levou para onde? Esse desvio me levou para principalmente longe da presença de Deus. O que é longe da presença de Deus para as pessoas que estão nos assistindo agora entender? Longe da presença de Deus para as pessoas que nos acompanham é viver uma vida sem ter princípios de Deus nela. Por exemplo, eu não me importava mais se eu pecava ou deixava de pecar. Eu não estava me importando mais se eu estava atingindo o meu propósito de vida. Eu deixei de ter Deus como meu Senhor e passei a ser o Senhor da minha vida. Eu passei a viver agora em função dos meus objetivos financeiros, dos meus objetivos profissionais, dos meus objetivos amorosos, né? Com as mulheres, dinheiro, ter carro, ter casa, buscar este mundo, aquilo que a gente sabe que um dia vai passar. E essa é a grande questão que Salomão fala, né, da vaidade, né? Vaidade que o homem pode, né, dar abertura e ela entra. Agora é interessante, enquanto você fala, eu estou aqui pensando e analisando o seguinte: tudo que você colocou, veja só como são as coisas. É uma questão de fazer acontecer ou deixar acontecer no tempo certo. Porque não há nada de errado em você sonhar em ter um bom carro, ganhar um bom salário, ter uma boa casa, namorar uma moça bonita, se casar com uma mulher bonita. Nada de errado nisso, não é verdade? É. Mas claro que muitas vezes essas coisas estão colocadas no tempo meio que fora do tempo, pelo menos do tempo de Deus, né? A gente quer que ela aconteça no nosso tempo. Isso. E talvez seja esse também o grande desastre, não é? Que acontece na vida de muitos jovens, é querer que as coisas aconteçam no tempo deles e não no tempo de Deus. Verdade. O tempo de Deus, ele é perfeito. E infelizmente, a grande maioria dos jovens, na nossa juventude, a gente não consegue visualizar a beleza do tempo de Deus. A gente não consegue, pela ansiedade, por esse mundo de hoje, né, a velocidade da informação. Então as pessoas cada vez mais, elas é uma geração nem sim miojo, né, é uma geração que é aquele do macarrão instantâneo.